Esse é Rafael Fonseca, mestre em comunicação social, sócio e gestor da agência Clarim. Ao longo de 15 anos de carreira, acumulou experiências na área de publicidade, branding digital, lançamento de infoprodutos, cinema e eventos. Seu diferencial está na escuta ativa, visão estratégica de consumo e construção de marcas com foco humano. E sem falar que Rafa é o cara mais asteric que eu conheço. Rafa, 30 minutos, sem mais nem menos. Estou aqui com Rafa, que já é um amigo meu de longa data do audiovisual. E, Rafa, quero começar da origem, partindo do lugar comum, de onde tudo começou. Eu sou formado em rádio e TV, então, naturalmente, eu sempre trabalhei com isso, saí da faculdade já trabalhando na área, trabalhei com educação à distância, depois já engatei com publicidade, depois fui para o cinema, trabalhei com eventos também. Então, isso tem aí o quê? Tem uns 15 anos, 16 anos já que eu estou nessa. E agora, desde a pandemia, teve aí essa mudança mesmo no mercado, né? E desde a pandemia eu lancei uma agência só para conteúdo digital. Não sei também, acho que com o tempo eu fui cansando de estar na rua, de estar gravando, sabe? E fui querendo ficar mais pensando. Então a agência me coloca nesse lugar hoje, assim, de estar mais criando e pensando do que de fato executando dentro do audiovisual. De onde é que surgiu essa tua necessidade, falando disso, né? Onde foi que tu entendeu que não dava mais para tu estar nesse processo de estar na operação e vir para o olhar de direção da comunicação em si? Eu acho que é um processo de autoconhecimento mesmo. Na verdade, hoje em dia, olhando para trás, eu noto que eu nunca fui feliz gravando nem editando material, sabe? Tampouco produzindo. Então, eu me questionava muito, assim, mas ao mesmo tempo eu gosto de comunicação, eu gosto de estudar consumo, comportamento de consumo, e gosto muito de branding, enfim, gosto de comunicar, gosto de trabalhar com comunicação. Mas eu fui percebendo que, de fato, eu acho que eu funciono melhor criando, pesquisando, dando ideia, dirigindo. E acho que foi vivência mesmo, sabe? Tipo, fazendo aquilo por muito tempo, tipo, anos, e tipo, não tô feliz, aí faço outra coisa, e não tô feliz, e faço outra coisa. Mas agora, finalmente, eu tô meio que num lugar que eu me sinto confortável, assim, sabe? Rafa, falando um pouco sobre comunicação em si, qual é a tendência de estratégia de comunicação que tu vê hoje no mercado? Qual é a tua visão com relação a isso? Veja, eu acho que é um caminho sem volta com a IA, certo? De fato, já está sendo, na verdade, né? Uma revolução. E eu acho que justamente por conta disso, o que é humano vai ter muito mais valor cada vez mais. Então, eu acho que... Até estava vendo uma entrevista dia desses, de um cara que também estuda isso, e ele falando que o humano vai ser o novo luxo. E eu concordo muito, sabe? Acho que tudo que é feito manualmente, tudo que é feito artesanalmente vai ter mais valor, vai custar mais caro, sabe? A gente vai meio que ser dividido também nesse sentido, assim. Acho que num futuro breve a elite vai meio que dominar, assim, as pessoas com maior poder aquisitivo vão dominar o que é feito de forma artesanal, de forma manual, porque de fato vai custar muito mais caro. E comunicação, eu acho que é justamente isso, sabe? Tipo, quanto mais a tecnologia vai invadindo, indo para esse lugar da inteligência artificial, da automação, eu acho que a contracorrente é as pessoas quererem mais verdade, quererem o que é mais cru, quererem mais humano. E assim, velho, agora, hoje em dia, trabalhando com comunicação digital e tendo alguns clientes na minha agência, não é nada complexo você entender o que funciona, sabe? Quando você bota a cara de alguém falando, o conteúdo vai engajar. Alguém vai se conectar com você, entendeu? Você pode não conectar com milhares, milhões de pessoas,
mas vai gerar comunicação, velho. Todo mundo se identifica de alguma maneira, em algum aspecto com o outro. Então, não tem muito para onde correr. Se você ainda está fazendo tarde, criativo, estático, com informação escrita, assim... E assim, também eu sei que não dá pra gente fazer o tempo inteiro, vídeo humanizado, mas eu acho que é até a forma de você escrever também, sabe? É isso, né? Hoje em dia a gente reconhece facilmente um texto feito por inteligência artificial. Então até isso, assim, vai ter que ser mais humano, sabe? Eu acho que o caminho é esse. É humano, é o manual, é o artesanal. Rafa, tu sabe que eu sou um cara que incentivo muito essa coisa da comunicação, de gerar conteúdo, de colocar a cara. Como é que foi para você, um cara que por muitos anos estava por trás da câmera, estar na frente da câmera? Veja, confortável não é, tá? Mas também eu não sei se com o tempo também você vai meio que naturalizando aquilo, sabe? Eu fico brincando, porque a gente que trabalha com audiovisual já passou por tantos lugares e a gente atende tantos clientes diferentes. Então, por exemplo, já atendi profissional da saúde e já tive que filmar a cirurgia. E aí você entrar num bloco cirúrgico todo paramentado dentro de uma sala de cirurgia, para quem não faz parte desse universo, é um negócio de outro mundo. Quando você entra lá, que você confronta aquela realidade daquelas pessoas que vivem aquilo no dia a dia, você vê que ali é como se fosse um escritório. A sala de cirurgia é um escritório. Claro, tem uma responsabilidade grande, tem alguns parâmetros de segurança que precisam ser cumpridos, mas é o trabalho deles, é o dia a dia deles. Eles fazem cirurgia escutando música. E é música, às vezes, que não é música clássica, não é uma música inspiradora, não. Às vezes é o pagode, às vezes sabe? É o batidão. Tá todo mundo ali fazendo o seu. E é o trabalho, sabe? Agora, por que eu tô falando isso? Eu me esqueci a tua pergunta. Então, a gente tá falando... por que que eu... E aí eu acho que é isso, tipo... De tanto a gente dirigir os nossos clientes que não tem esse contato com o audiovisual... eu acho que meio que vai criando um mantra ali, sabe? Que você vai desmistificando também um pouquinho disso, sabendo que, beleza, qualquer coisa se eu errar eu vou editar, qual é a melhor luz que eu fico, qual é o melhor ângulo que eu fico. Então isso traz uma certa facilidade, eu acho, também pra gente. E isso, assim, na verdade, eu acho que se tornou fácil pelo conhecimento técnico e porque eu dirijo as pessoas. E o desconforto, ele vem muito do outro, né? Ele vem muito do que não é da gente. Ele vem muito desse medo do julgamento, o que é que as outras pessoas vão achar. Então, quando você entende que o problema não está em você, que não é uma limitação sua, que na verdade é um receio dos outros, eu acho que também dá uma quebrada. Agora também é um processo, né? Então aí, obviamente, é um trabalho em paralelo. Você tem que estar seguro com você mesmo, com a sua imagem, tem que ter propriedade do que você vai falar. Falando nisso de ter propriedade do que você vai falar, como é que é o teu processo criativo para fazer os vídeos? Primeiro vídeo que tu postou, eu fiquei felizaço, porque, enfim, eu sempre fui essa pessoa que ficava, Rafa, bota a cara, vai falar lá, e tu, esse dia vai chegar, amigo, enfim, e chegou, e eu achei muito massa, porque, de fato, aquele Rafael que está comunicando ali é o Rafael de verdade. Porque existe pessoas que são de verdade, e eu acho que é por aí o caminho, e tem uma galera que cria um personagem, não julgo quem faz, mas, enfim... Como é que tu vê isso, assim? Qual é a tua estratégia com relação a isso? Não faz sentido forjar uma coisa que eu não sou. Então, eu procurei realmente... E também, eu acho que tudo que eu faço é feito de uma forma natural, não só nas frentes da câmera, mas a própria pesquisa, a própria preparação, assim, ela é feita de uma forma natural. Como eu falei, né? Eu gosto muito de estudar comportamento de consumo, é uma coisa que eu consumo no meu dia a dia sem precisar ser uma coisa do tipo, eita, agora eu vou parar para pesquisar sobre um roteiro que eu estou pensando em fazer. Não. Eu vou vivendo, vou consumindo informação aqui e ali, e é isso, é internet, enfim. Quando tu vê esses assuntos, tu documenta de alguma forma? Às vezes eu salvo no Instagram, tem uma pastinha lá de referências, marketing e tal. Mas muita coisa mental, assim mesmo. Aí, claro, né? Antes de gravar também, eu vou meio que recapitulando e topificando, sabe? Tipo, eu quero falar sobre isso, isso e isso. Isso pode estar relacionado com aquilo. Vou linkando as coisas que eu andei vendo, que eu acho que dialogam e fazem sentido. Mas tu tem um momento que tu para fazer isso?
Tem, mas é assim, antes de ligar a câmera. Entendi. Não é um processo que você não tem... Não eu vou passar dias, uma semana antes, não. Tá. Então, basicamente, teu processo é salva as coisas no Insta e um momento antes de gravar, tu faz os recortes ali, já cria o tópico dos teus roteiros e tu fala fluido. No máximo, antes eu faço a temática, né? Quero falar sobre um vídeo sobre isso, um vídeo sobre isso e um vídeo sobre aquilo. Aí no dia, o primeiro vídeo vai falar sobre isso e isso, o segundo vídeo isso e isso. Mas eu vou deixando aqui na minha mente, tipo, agora, por exemplo, eu tenho já vários vídeos que estão aqui na minha cabeça, que eu fico, obviamente, naquela coisa, tipo, tem que falar sobre isso logo antes que isso esfrie. Eu vi isso, que eu acho que é um case que dá pra trazer, mas aí, enfim, tem essa noia também, né, da gente ter que fazer tudo ao mesmo tempo. E eu gravei ali naquele primeiro vídeo, eu gravei tudo no mesmo dia, não soltei ainda todos os conteúdos. E é isso, também tentar dar uma desnoiada com essa velocidade, sabe, de produção. Estamos nos primeiros 10 minutos, só pra gente ir se guiando aqui. E falando nisso de noia, né, trazendo um pouco... para quem não sabe, você está estudando psicologia também. E aí, traz pra gente a tua visão da problemática que o consumo excessivo do digital traz pra gente. Ai, são tantas. Mas eu acho que a nossa realidade hoje, ela é o problema já, entendeu? O nosso modo de vida acelerado, essa coisa produtivista de você realmente, né, tem que produzir, tem que entregar, tem que fazer, isso sempre existiu, mas agora parece que até o descanso ele tem que ser monetizado, sabe? Quantas vezes você vê aqueles vídeos na internet da pessoa acordando, fazendo skincare, coisas que deveriam fazer parte da sua vida normal e você está de alguma maneira tentando compartilhar aquilo, comunicar com aquilo, enfim. Não sou contra esse tipo de conteúdo, mas eu acho que às vezes a gente se vê dentro desse vórtex, entendeu? E fora isso, eu acho que existe um certo atrofiamento mesmo, né? Que toda a nossa geração está vivendo. A gente ainda pegou um mundo não digital, teve essa transição aí, mas a geração Z, que é uma geração anterior à nossa, não teve essa experiência, né? E eu, pelo menos, sinto muita falta, assim, porque eu tive ainda uma adolescência que eu pegava o livro para ler, né? O livro físico e tal, e hoje em dia eu tenho muita dificuldade para ler. Tu consome muito digital? Consumo, velho. Muito mais do que eu gostaria. Ou seja, tu se vê mais consumidor do que fornecedor? Sim. Sim, porque todo o tempo livre... Perfeito. Não sei se deu para ouvir, mas, enfim, Carol perguntou sobre, complementando isso, sobre esse impacto, né? Se tu já teve algum burnout ou, enfim... Já. Eu acho que teve quando você vai notando que você está meio que não... Você está infeliz no seu trabalho e você não pode simplesmente largar aquilo, né, do nada, isso vai começando a acumular, né, essa angústia, essa ansiedade. Eu lembro que teve um período que quando eu ia filmar, eu já ia filmar com um ataque cardíaco, assim. No caminho, eu estava dirigindo, indo para o lugar que eu ia filmar, e eu já ia com taquicardia. Mas por não estar afim de fazer... Por não estar afim de fazer, porque tinha pessoas me esperando, porque tinha as pessoas com expectativa naquilo que eu ia fazer, sabe? E também essa coisa do prazo, tipo, eu já trabalhei muito com campanha política também, que quem tem a mínima noção de trabalhar com isso dentro da comunicação sabe que é um corre muito grande, porque é uma quantidade muito grande de conteúdo que tem que ser produzido num curto espaço de tempo, todo dia tem que sair conteúdo, então isso me levou para um lugar não de burnout, eu acho, porque não foi tão duradouro, mas de várias crises de ansiedade, assim, sabe? Várias. E como é que tu lida com isso hoje? O que foi que tu fez, o que tu faz para poder sair disso? Bom, agora que eu tenho uma agência e eu tenho colaboradores, né, que trabalham comigo, eu meio que coloco algumas regrinhas, assim, sabe? Tipo, nós temos uma plataforma, um workflow e tudo tem que ser feito dentro da plataforma.
O WhatsApp só é para coisas pontuais e emergenciais que precisam de uma resposta imediata. Mas isso é muito raro de acontecer. Assim que uma pessoa entra na agência, eu digo, nós não somos plantonistas de UTI, nós não trabalhamos no SAMU e a gente não vai salvar a vida de ninguém aqui. Então, assim, é de 9 da manhã às 19, de segunda a sexta. O cliente mandou o horário fora disso, quando começar o novo expediente a gente responde. Então, eu acho que eu meio que tento educar as pessoas que trabalham comigo, mas eu tenho que educar também os clientes. Então, quando o cliente entra no nosso onboard, também tem isso, sabe? Você tem que começar a plantar uma sementinha, assim. Esse workflow que tu falou foi algo que tu desenvolveu dentro da cultura da tua empresa ou foi algo que tu se espelhou, tu aprendeu com alguém? Como é que foi isso? Não, eu acho que é meio que um padrãozinho assim mesmo de produção de conteúdo para mídia digital, assim, sabe? Não tem muito mistério, assim. Existe, obviamente, o planejamento, a pessoa do atendimento vai, cria a tarefa, o responsável vai. Então, assim, eu gosto que funcione muito bem. Tipo, tudo tem que ter a etiqueta certa, tem que ter o prazo certo, tem que ter o responsável ali linkado. Se aquilo ficar bagunçado, é isso também que gera ansiedade, sabe? É isso que gera o ruído e é isso que vai fazer a gente ficar agoniado porque, chegou o prazo e aí não está pronto e tal. Então eu tento ser o mais metódico possível nesse sentido, justamente para que a gente viva um fluxo ali sem afobação. Rafa, qual a tua válvula de escape hoje? Porque a gente sabe que enquanto empresário, empreendedor, a gente precisa ter uma válvula. Eu acho que a minha válvula são os esportes. Minha esposa diz que eu sou o louco dos esportes. Mas é a forma como eu me desconecto e eu esvazio para poder encher novamente. Como é que é a tua? Rapaz, boa pergunta. Eu critico muito isso, né? De que a gente, às vezes, considera que o descanso é ficar deitado scrollando. E eu me vejo fazendo muito isso. Assim, para mim, deitar num sofá e ficar lá por um tempo que só quando eu cansar eu vou sair dali é o meu descanso. Claro, vou pra academia, passeio com a minha cachorra, enfim, vou ao cinema, encontro os amigos, mas eu preciso ser sincero nesse sentido, assim, sabe? Porque é uma coisa que eu venho observando, não só comigo, mas com as pessoas ao meu redor também, sabe? A gente começou a entender que o descansar também é isso. E na prática, às vezes, é mesmo. Rafa, você é um cara que eu admiro muito pela questão estética. Da onde é que vem esse teu olhar, essa coisa minimalista? Depois quem dá uma olhada no perfil do Rafa vai entender o que eu estou falando. Da onde é que vem essa tua sensibilidade? Como é que tu constrói isso? Eu acho, o bom é que toda vez que tu pergunta, eu vou dar uma super grande suspirada. Mas é inerente, assim. Desde que eu me entendo por gente. Tem um caso que eu gosto muito de contar. Eu tinha 4 anos de idade e a minha irmã mais velha estava fazendo 15 anos. E os 15 anos dela foi os 15 anos, assim, sabe? 14 meninas, 14 meninos, valsa, buffet, não sei o quê. Eu tinha 4 anos de idade. E eu lembro dessa expectativa, desse grande dia, desse grande evento. E no dia de ver as pessoas se arrumando muito para aquilo. Só que eu tinha 4 anos de idade, claro que eu não tinha tal noção, né? E aí, quando eu olhei ao redor, todos os homens estavam de terno para aquela ocasião. E minha mãe tinha colocado uma bermuda de linho para mim e uma camisa de botão de seda e um sapato meio tipo um docksidezinho e tal. Uma roupa muito bonita e arrumadinha para uma criança de 4 anos ir para um evento desse. Nossa, mas eu fiquei muito mal. Muito mal, porque eu estava diferente de todos os outros homens. Eu era menino, eu tinha que estar de terno também. Como é que minha mãe faz isso? E de bermuda para esse lugar e tal. Marcou, eu tinha 4 anos e eu lembro que eu fiquei de cara fechada a noite inteira. E eu lembro que, para castigar a minha mãe, eu fui uma criança insuportável nessa noite e não falei com praticamente ninguém. Tipo, olha o que você fez comigo, agora você vai pagar com um filho mal criado. Mas dentro desse teu olhar, desse teu processo criativo, tem alguma coisa, enfim, que tu pode dizer, assim, que tu segue uma linha, um raciocínio para fazer as coisas? Nossa, não. Eu sempre
tive esse senso estético apurado, e é isso, de lembrar que minhas irmãs mais velhas, quando eu era criança, ia no meu quadro perguntar: essa roupa tá boa? Boto esse ou esse brinco? Sempre. Sempre consumi moda, sempre consumi decoração, e eu não sei, eu acho que você vai se conhecendo ali, você vai entendendo o que é que você gosta mais. E foi inerente, assim, tipo, de ver mesmo, sabe, no espelho, e ver, tipo, pô, eu não acho que eu fico bem com roupa estampada. Eu não gosto muito de cores fortes, entendeu? Não é uma coisa que eu busco, por exemplo, eu vou no shopping, vejo uma camisa verde, neon, mas não vou comprar porque não é minimalista. Não, eu realmente nem olho para esse tipo de coisa porque, de fato, não me agrada. Então é algo muito natural, mas também é isso, eu consumo muito. Do mesmo jeito que eu tenho lá as pastinhas para assuntos de comunicação, de marketing, de consumo, eu tenho lá também, tipo, decoração, moda, referências estéticas, sabe? Eu sou muito apegado a isso, e é uma coisa que eu levo para a vida. Assim, quem entra na minha casa, é engraçado que diz que as pessoas me acham... Quem consegue me ver além da roupa... entende que essa estética ela tá a 360. A minha casa também é assim, sabe? É tudo assim. Falando sobre isso, eu quero trazer agora para referência. Não é nem referência, eu sempre falo que para a gente comunicar bem, a gente precisa ter um bom repertório. Como é que é o teu consumo? Como é que tu constrói o teu repertório? Quais são os livros que tu lê? Enfim, filmes, música. Como é que é Rafa abastecendo o repertório dele para poder reproduzir isso? Nossa, Rapaz, eu acho que vem muito de um lugar da curiosidade mesmo, dessa coisa de ter contato com outros universos, sabe? Eu acho que para você ter um bom repertório, você não pode ficar limitado a só consumir o que você gosta. Então, eu realmente me permito escutar outras coisas, eu realmente me permito ver outros filmes, trabalhar com cinema de alguma forma. Pô, é uma escola estética e de repertório mesmo, né? De histórias, tudo, enfim. Então, me leva muito para esse lugar também. Eu acho que é principalmente isso, assim, você ser curioso pelo diferente. E você tá aberto a consumir o que é diferente. E se você não gosta daquilo... você ainda assim tentar entender por que tanta gente gosta, sabe? Isso me instiga. Trazendo para esse ponto agora de tentar entender o que as pessoas gostam, eu queria que tu trouxesse para a gente o teu olhar com relação à tua perspectiva de futuro. O que é que tu acha que vem para ser o novo padrão? O que é que tu acha que vai despontar no futuro, trazendo isso para o digital, trazendo isso para a comunicação? Eu acho que é um pouco daquilo que eu falei mesmo, assim, sabe? Da gente buscar cada vez mais verdade. Verdade, mas é uma verdade, assim, que beira a coisa crua. Tudo que está muito plastificado, que está muito embalado, hoje em dia está começando a ser mal visto, sabe? As pessoas não querem mais isso, porque é muito fácil hoje embalar, sabe? Antigamente era difícil. E agora que é fácil, aí a verdade se tornou mais valiosa. Eu acho que é isso. Eu gostei bastante disso que tu falou. Inclusive, eu tô falando pouco porque depois eu vou fazer recortes em cima das tuas falas. Então, vamos lá. Se tu pudesse, né, passar para as pessoas a importância da comunicação, a importância do fazer, o que é que tu deixaria para essas pessoas de forma aspiracional? Tá. Eu acho que antes da comunicação vem o autoconhecimento. Porque aí você entende o poder da comunicação quando você se conhece minimamente. E quando você se conhece, você também começa a enxergar o outro de uma forma mais... não fácil, mais acolhedora mesmo, sabe? E eu acho que é isso, tipo, quando você finalmente entende quem você é, o que você gosta, quais são os seus valores, quais são os seus gostos, e tipo, ok, isso aqui sou eu, sabe? Por isso que eu gosto tanto da coisa do branding pessoal, porque eu gosto desse exercício de se olhar enquanto uma marca, sabe? Claro, eu defendo muito essa coisa da humanização, mas eu acho que é um exercício que facilita, para quem não tem essa sensibilidade, essa coisa aguçada, eu acho que facilita um pouco. Tipo, eu gosto disso, mas como é que eu faço? Se imagina sendo uma marca.
como é que você, enquanto marca, seria? Seria jovem, seria alegre, seria extrovertida, seria mais séria, seria mais formal? Como? Como é você, sabe? E aí eu acho que é isso, é você primeiro se entender nesse lugar e realmente ser coerente a você. Porque muitas vezes é isso, a gente fica tentando se adaptar ao outro, a um determinado espaço que a gente quer ocupar e, sabe? E fica dando murro em ponto de faca às vezes. Então, quando você tem um autoconhecimento, você se apropria e você entende também o que é só seu, o que é autêntico só seu, e é aquilo que brilha, entendeu? Respondi, fui tão poético, Total, fui tão filosófico. Quais são os atributos que tu encaixaria para uma pessoa ter uma marca pessoal forte? Veja, eu não acho que marca pessoal precisa ser forte. Eu acho que ela só precisa ser coerente, entendeu? Então, quando você tem esse autoconhecimento, é isso, é você seguir um caminho sem desviar tanto dele, sabe? E entender também o poder da comunicação, não só enquanto, o meu Instagram comunica isso. Quem é você socialmente, sabe? Quem é você numa conversa de bar? Quem é você no trabalho? Quem é você com a sua família? O que é que você está vestindo? O que é que as pessoas sentem quando entram na sua casa? Qual é o cheiro que você tem? Isso tudo é marketing sensorial também, entendeu? Quais são as bandeiras? Como é que você se posiciona? Pô, tem 1000 questões aí. Você está se posicionando como politicamente, sabe? Em relação ao mundo. Isso é marca, isso é você. E aí eu acho importante isso, assim, da marca pessoal. É quando você realmente entende seu posicionamento e reconhece suas características únicas, aí você tem uma marca forte. Mais uma coisa, se tu deixasse uma dica para quem está começando agora, tu diria para ela fazer o quê? Começar por onde? Dentro do digital? Eu acho que é primeiro sentar a bunda na cadeira e digitar ou escrever exatamente isso. Quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. E um exercício também porque às vezes a gente fica muito limitado numa visão meio egocentrista nossa, sabe? Tipo, se eu for descrever Tiago, eu vou escrever de um jeito. Se você for se descrever, você vai descrever de outro jeito. Tem algumas características que as pessoas vão atribuir para você que você não naturalmente vai se atribuir. Então é importante também esse olhar de tipo, como é que as pessoas me veem? O jeito que as pessoas me veem é o jeito que eu quero que elas me vejam? É o jeito que de fato eu sou? Eu acho que se você está começando no digital, primeiro parte desse ponto do autoconhecimento. Vai listando quais são as suas características fortes, quais são os seus pontos não tão fortes, como que você se enxerga, mas sobretudo como o outro te enxerga, às vezes é diferente. E esse como o outro te enxerga pode ser um exercício que você não só fique pensando, meus amigos me chamam disso, meus amigos dizem que eu sou aquilo. Pergunta para as pessoas como é que elas te veem. Se você pudesse me dar 5 adjetivos, 10 adjetivos, quais seriam esses, sabe? Toma isso para si, você vai olhar para aquilo e vai dizer, gente, essa pessoa está me achando engraçado. Será que eu sou uma pessoa engraçada mesmo, sabe? Será que é isso que eu quero passar? Fulano me acha sério demais. Poxa, queria ser tão sério assim, sabe? Será que eu não estou me abrindo tanto? E aí você vai modulando. Antes de você produzir o conteúdo em si. E saber exatamente o que é que você não quer também é importante. Então tem trend que você não vai fazer, tem dancinha que você não vai fazer, enfim. Então você tem que saber isso, porque muita gente fica tentando viralizar a todo custo. E nem sempre viralizar é bom. Na verdade, a maioria das vezes nem é tão legal assim. A não ser que você seja um blogueiro, que você seja realmente vendendo o seu estilo de vida. Mas se você é uma marca, você vai só trazer gente não qualificada, sabe? Que chegou ali aleatoriamente. Então é isso, é meio que traçar uma coisa e ir nela. E aquela coisa que eu falei, né, também, tem 2 caminhos, eu acho, que funcionam muito bem para o digital hoje em dia. Ou você agrega conhecimento, a pessoa passa pelo seu conteúdo e tipo, saí daqui sabendo uma coisa que eu não sabia, ou você pelo menos tira uma risada daquela pessoa. Qualquer outra coisa hoje em dia as pessoas não estão tolerando. Rafa, tem algum pensamento, alguma mensagem que tu queira deixar? Eu vou voltar para esse lugar do autoconhecimento. Façam terapia. O psicólogo assumindo o lugar
do comunicador. Eu acho que tudo parte desse lugar, sabe? Se conhecer, ter mais segurança e a sua comunicação ela vai fluir muito mais. Perfeito. Rafa, prazer ter você aqui, obrigado. Foi massa, aprendi muito, porque a ideia desse projeto aqui é eu de fato aprender com quem está aqui do outro lado. E eu sei que quem assistir esse episódio vai aprender muito também sobre comunicação, sobre, enfim, se conhecer melhor. E é isso. Obrigadão, velho. O convite foi massa.